se a nossa vida for algo neutro, que as experiências em si não possuem nenhum significado? Você já pensou que talvez na nossa vida nada possua relevância? Você já pensou que na nossa vida, talvez as experiências que se apresentam, elas não possuem uma importância tão real quanto a importância que a gente dá para elas? Você já pensou que talvez o maior desafio da sua vida, aquele desafio que às vezes a gente pensa que nunca vai conseguir superar, que esse desafio, ele não é nem um pouco do tamanho que a gente pensa que ele é? A vida é neutra. Nós a fazemos feia, nós a fazemos bela. A vida tem o significado que nós damos a ela. Essa é uma fala do Osho. Eu acho sensacional, porque de fato a cura do sofrimento humano é entender que a vida é simplesmente neutra. Todas as experiências são neutras. Mas se a vida é neutra e se toda experiência é neutra, por que determinadas experiências nos afetam tanto? Algumas experiências nos afetam muito, nos causam muita dor, muito sofrimento, porque elas entram em ressonância com informações presentes em nós mesmos. Então deixa eu te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente como a vida é neutra. Ela não possui significado, as experiências não possuem um significado em si, um significado intrínseco. Somos nós, cada ser humano, cada indivíduo que dá um significado diferente para a vida e para cada experiência. Por exemplo, de novo trazendo um exemplo pessoal meu. Quando eu era criança, mais ou menos adolescente, tá? Eu lembro que tinha uma feira de matemática acontecendo na minha escola, e aí quem tivesse os trabalhos aprovados ia para uma outra cidade, para a feira de matemática, e ia ganhando prêmios e tal. Você já ouviu falar, né, de feira de matemática? Eu achava algo bem interessante na época. E eu lembro que eu tava lá, eu lembro até hoje do título do trabalho da minha equipe. A gente fez um trabalho, que legal lembrar disso, tô gravando e lembrando aqui no meio do vídeo, nunca mais tinha pensado sobre isso. A gente fez um trabalho sobre todo o sistema solar, então eram maquetes, e daí tinha os planetas ali, a Lua, o Sol, todo o sistema solar, onde a gente fazia cálculos, se eu não me engano era de trigonometria, alguma coisa assim, que calculava a distância entre os planetas e o Sol e tal, e o título era Sol Temática, então juntava o sistema solar e a matemática e ficou Sol Temática, ficou bem legal. Só que antes de ir para as outras cidades, a gente tinha que apresentar dentro da nossa sala de aula. E eu lembro, eu espero que a minha professora professora do passado não assista esse vídeo. Eu lembro que a minha professora, ela, no meu ponto de vista, ela era muito cri-cri. Tinha que apresentar várias vezes na sala para ir melhorando, até apresentar para a escola e ir para as outras cidades. Toda vez que a gente ia apresentar o trabalho Sol Temática, o que acontecia? A gente tinha que montar o bendito a bendita da tela. Como que é o nome daquilo? É retroprojetor, né? Eu acho que era. Sabe aquela tela gigante branca onde ligava o retroprojetor, que era tipo data show, só que da minha época se chamava retroprojetor, que eu acho que ninguém mais usa, não sei. A bendita da tela, a desgrama da tela branca que tinha que montar aquela tela pra gente projetar os slides, que eram lâminas. Olha, eu tenho 35 anos de idade, mas eu peguei essa época. A gente tinha que projetar as benditas lâminas do bendito retroprojetor. Aí, a gente tinha que montar a tela, e era uma tela gigantesca, branca. E dava trabalho pra montar, tinha que encaixar um monte de coisa e tal. Bom, vou resumir a história. Pois aquela professora, um belo dia, eu não sei o que aconteceu, a gente tava montando a tela, aí ela olhou pra mim, eu acho que se eu não me engano, eu era o único menino do grupo, eram só meninas e eu de menino. Ela olhou pra mim e falou algo do tipo, que eu nunca esqueci: vai, Diego, te mexe! E ela falou nesse tom, ela falou meio gritando, meio brigando, mandou eu me mexer, como se eu não estivesse fazendo nada, pra montar a tela. Vocês acreditam que depois desse dia
eu fiquei muito traumatizado e toda vez que tinha que montar essa tela eu me sentia mal. E eu começava assim, me sentia mal internamente, eu acho que ninguém via, mas eu começava a ficar nervoso. Eu já sou muito encalorado, daí eu suava, me acabava de suar na época, que não tinha ar-condicionado na sala de aula, era só um ventiladorzinho. E aí eu ficava desesperado só de pensar assim, por exemplo, eu tô em casa, amanhã de manhã, que eu estudava de manhã, amanhã de manhã eu vou ter que montar a tela do retroprojetor para apresentar o trabalho. Já vinha uma sensação horrorosa, como se ela fosse brigar comigo todos os dias. Eu sei que eu me senti muito mal. Eu criei um ranço da professora, que eu até gostava dela, não tinha muitos problemas com ela, não. Eu era bom aluno, então assim, era bem tranquilo. Só que depois desse evento, eu comecei a achar ela chata, eu comecei a me sentir mal. Então, o que eu tô dizendo? Lá na época do trabalho da feira de matemática, pra mim, isso foi traumático, foi insuportável, uma coisa boba. Simplesmente montar uma tela. Pra mim, ou seja, eu, Diego, dei um significado enorme para uma experiência que era neutra. Era uma experiência da vida, montar uma tela, apresentar um trabalho na escola. Eu dei uma importância para aquilo. As minhas amigas ali do grupo da feira de matemática, elas não devem nem sonhar que aquilo me incomodou. Porque para elas não fez nem cosquinha na vida delas. Então, para elas aquilo ali não teve relevância nenhuma, não teve nenhum significado. Para mim, gerou um trauma. Até hoje, que eu sou professor de mestrado, se eu tiver que montar alguma coisa na universidade, eu vou começar a suar. Vai dar uma ziquezira aqui dentro de mim que eu vou me incomodar. Eu vou pedir para alguém lá do departamento ir lá montar a bendita da tela, sei lá do que. Eu não vou me sentir bem de montar. Por quê? Porque eu tenho aquela memória ativada dentro de mim da professora brigando comigo. Como se hoje alguém fosse chegar e brigar comigo dizendo que eu não tô conseguindo montar. Vai, Diego, te mexe. É como se essa voz ela ficasse gritando aqui. Toda vez que eu tenho que montar alguma coisa. Determinadas experiências irão ter um significado muito grande para você, outras experiências não terão nenhum significado para você. Como eu falei, isso aconteceu lá no meu passado, na escola, devia ser sétima, acho que era sexta ou sétima série da escola, ensino fundamental. Mas hoje, mesmo dando aula no mestrado, se acontecer algo parecido, só de eu ter que montar, eu vou reviver a mesma história. Claro que não vai ter a mesma dor, não vai ser o mesmo sofrimento, vai ser um contexto totalmente diferente, mas eu vou acabar revivendo. O que eu quero dizer com isso? Mesmo hoje, 2025, lá no mestrado, dando aula na Universidade Federal, o que vai acontecer? Eu vou dar um significado grande para essa experiência de ter que, por exemplo, ligar, montar, configurar uma TV, já que a gente não usa mais aquela tela. Então eu darei um significado grande, porque aquilo está registrado no meu campo energético. A informação da professora brigando está registrada no meu campo energético. Agora eu dei um exemplo de uma coisa muito simples, muito superficial, muito bobinha, que está muito bem resolvida dentro, assim, está bem resolvida dentro de mim no sentido de que já não me afeta, eu já consigo falar sobre isso. No passado eu nem falava sobre esse assunto. Mas ainda existe, a memória está aqui, porque a gente não apaga nenhuma memória. Então eu consigo contar tintim por tintim do que aconteceu. Porém, aquilo já não me paralisa. Eu não vou deixar de dar uma aula, porque eu sei que eu vou ter que montar uma tela. É um evento de abuso, para um evento que paralise totalmente a sua carreira, para um evento que mexa tanto na sua autoestima, algo muito traumático que você viveu, que hoje você não consegue se relacionar, um trauma que envolva sexualidade, então você não consegue ter vida sexual, não consegue sentir prazer, porque simplesmente você está revivendo aquilo constantemente. Por quê? Porque para você aquilo tem um significado enorme, enquanto para a pessoa do lado aquilo não tem significado nenhum. Então quando o Osho fala, a vida em si é neutra, nós a fazemos feia, nós a fazemos bela, a vida tem um significado que nós damos a ela, é sobre isso que ele está falando. Cada pessoa vai dar um significado diferente a partir das experiências que viveu. Então, se você que assistiu esse vídeo até aqui está precisando aceitar, ressignificar, liberar
algo que está preso aí dentro de você, algum trauma que ainda não foi trabalhado, emoções que você fica revivendo o tempo todo, me chama, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo e a gente pode conversar melhor, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E lembra de deixar o seu comentário aqui no vídeo. Beijos!